Onde investir os primeiros 1000 euros, há uma série de possibilidades diferentes, há uma série de opções diferentes disponíveis para nós começarmos este nosso caminho rumo à liberdade financeira e por isso aqui eu quero-te trazer 7 opções simples, rapidamente discutir cada uma delas, os prós, os contras, os pontos mais positivos e os pontos mais negativos de cada uma destas opções que tu podes considerar para investir os teus primeiros 1000 euros. Começando pela primeira opção, depósitos a prazo, será que era uma boa possibilidade? Para mim, Frederico, não é uma opção interessante para quem quer fazer crescer o seu dinheiro e principalmente se estás a começar esta jornada com uma idade que ainda te permite ter muitas décadas de trabalho pela frente e que podes então estar a arriscar noutro tipo de ativos que vamos falar mais à frente. Porque a verdade é que os depósitos a prazo hoje estão a render menos do que a inflação. Nós terminamos 2024 e começamos 2025 com inflação nos 3% em Portugal e por isso qualquer ativo financeiro, qualquer produto financeiro que te renda 2,5%, 2%, 1,5%, 1% ou até perto de 0% não é uma opção viável para quando estamos com a inflação a 3%. E é sabido que Portugal é dos piores países da zona euro a remunerar pelos seus depósitos a prazo, por isso é uma opção que não tem o mínimo de interesse e, como te digo, ainda fica mais desafiante quando a inflação está novamente em valores 3% e pode vir a ficar novamente em valores perto dos 4, 5%, quem sabe. Se não tiveres um depósito a prazo a render no mínimo isto, já líquido de comissões, então não é interessante na minha visão. A segunda opção poderiam ser os certificados de aforro. Os certificados de aforro, no fundo, tu estás a emprestar dinheiro ao Estado português, é o melhor pagador, em princípio paga com uma viabilidade superior àquilo que as empresas poderão pagar, e àquilo que um indivíduo, do ponto particular, poderia pagar-te caso tu tivesse a emprestar-lhe dinheiro e essa pessoa te devolvesse esse dinheiro acrescido de uma taxa de juros. A verdade é que emprestar o dinheiro ao Estado é mais seguro, mas também neste caso muitas vezes não cobre sequer o valor da inflação. O valor que tu obtens dos teus rendimentos com certificados de aforro acabam por nem sequer cobrir a inflação, ou seja, tanto depósitos a prazo como certificados de aforro, neste momento a tua rentabilidade real é negativa. Ou seja, o que é que nós já vemos aqui? Estes dois produtos financeiros, depósitos a prazo e certificados de aforro, trazem-te capital garantido, trazem-te uma segurança extra de que não vais ver o teu dinheiro a desvalorizar, mas ao mesmo tempo, se a tua intenção é fazer crescer o dinheiro, então não são opções viáveis, porque não vão ajudar-te neste teu processo de crescimento de dinheiro, ok? E a opção que temos a seguir, temos ETFs. O ETF, Exchange Traded Fund, é um fundo de investimento passivo onde normalmente é replicado um índice de ações ou um índice ligado a imobiliário, capaz de empresas dos Estados Unidos ou europeu ou de algum setor em particular, o setor farmacêutico, o setor tecnológico, o setor da banca, o setor dos semicondutores. Existem várias possibilidades. Quando tu investes num ETF, o que é preciso tu saberes é que estás a comprar um cabaz de vários produtos que estão lá dentro, o que te permite uma diversificação maior, permite-te dispersar um pouco mais o teu risco de investimento, o risco de desvalorização desses ativos que estão lá dentro. Ao mesmo tempo, dentro desse cabaz está o bom e o mau, ou seja, lá dentro vais encontrar empresas lucrativas, empresas que estão a crescer as suas receitas, os seus lucros, os seus fluxos de caixa ao longo dos anos, empresas sólidas do ponto de vista financeiro, com boas reservas de dinheiro, com pouca dívida, tudo isso que é ótimo de ver numa empresa, mas ao mesmo tempo também vais encontrar as ditas empresas más, empresas que se calhar estão sobreendividadas, algumas empresas que estão a gerar
dá prejuízos, a empresas que se calhar estão com modelos de negócio já ultrapassados, e tudo isto então acaba por te, sim, criar por um lado a diversificação que procuras a baixo custo, que é outra vantagem dos ETFs, mas ao mesmo tempo não separas o trigo do joio, não separas aquilo que é a boa empresa da má empresa. Então acabas por comprar o que é bom e o lixo. É uma decisão que tens de tomar se tu queres estar com o lixo também dentro do teu portfólio. Nada contra isso, até porque no longo prazo, por exemplo, um ETF a replicar o índice SP500 tem valorizado cerca de 9, 10% ao ano, varia um bocadinho de qual é o horizonte temporal que tu consideras, se é dos últimos 20 anos, se é dos últimos 50 anos, se é de 1980 a 2015, por exemplo, depende um bocadinho do horizonte temporal. De qualquer das formas, é uma boa opção para quem está a começar a aplicar os seus primeiros 1000 euros, desde que tenha consciência disto. Sim, traz diversificação, sim, traz custos baixos, mas também traz aqui o problema de estarmos a comprar empresas que não são tão interessantes. Então, em quarto lugar, aparecem aqui as nossas ações. Ações de empresas individuais. E qual é a grande vantagem de tu investir do ponto de vista individual em ações? E ações, considerando aqui como fatias de negócios reais. É o que eu ensino sempre aos meus alunos: quando tu compras uma ação, tu estás a comprar uma participação num negócio real. Não estás a comprar um mero título que na tua corretora, no teu computador, no teu telemóvel vais lá e carregas em comprar e vender constantemente ao longo do dia. Não é nada disso. Estás a comprar uma participação num negócio real e a receber os rendimentos desse negócio que está a prosperar, esperançosamente, pelo menos. Então, quando tu compras ações, estás a comprar uma fatia desse negócio. Isso é muito importante de saber. E quando tu estás a comprar ações, qual é a grande vantagem que traz sobre os ETFs, a meu ver? Podes apenas escolher as boas empresas para o teu portfólio e deixar de lado as más empresas, aquelas empresas sobreendividadas, aquelas empresas que geram prejuízos, aquelas empresas que não vão estar a trazer a rentabilidade que tu queres para o teu portfólio. Então, se tu fizeres um bom trabalho sobre o estudo das ações, e vamos já falar sobre isso, se tu fizeres esse bom trabalho, tens muito mais potencial de vir a ver o teu portfólio a valorizar ao longo do tempo. Tens mais perspectivas de que o teu portfólio valorize acima até de um índice do SP500. Agora, é preciso fazer o trabalho certo, é preciso teres o método certo junto de ti. E as provas estão aí. As ações são o melhor ativo que remunera o capital a longo prazo. Vários estudos ao longo dos anos têm mostrado isso. As ações, num longo horizonte temporal de tempo, de várias décadas, trazem-te retornos muito acima de qualquer outro produto financeiro. E quando tu investes do ponto de vista individual, podes então trazer rentabilidades acima dos índices principais e com menor risco. E para mim estas são as duas grandes vantagens de investir em ações do ponto de vista individual: mais rentabilidade e menos risco. Agora, é preciso, uma vez mais, saberes o que estás a fazer. Outra opção que nós temos em cima da mesa são os chamados REITs, Real Estate Investment Trusts. São veículos de investimento imobiliário, dão-te uma exposição a imóveis através da bolsa de valores. Ou seja, em vez de estares tu a comprar um imóvel com o teu próprio dinheiro ou à base de crédito, a pedir crédito à banca e por isso a endividaste tu também e a colocares uma camada extra de stress em cima de ti, tu podes sim estar a investir em imóveis que estão cotados em bolsa na paz, na tranquilidade. Então isso te permite inclusive estar a investir em certos imóveis que de outra forma seriam muito difíceis tu próprio comprares com a tua própria riqueza, com a tua própria fortuna. Estamos a falar de imóveis como hospitais, fábricas, centros de dados, prédios de escritórios, centros comerciais, hotéis e muitos outros ativos que dificilmente um português comum consegue comprar sem estar a criar aqui sociedades ou fundos de investimento de dimensão megalómana para ter milhões ou dezenas ou centenas de milhões de euros para poder ir a este tipo de imóveis. Então os REITs dão disposição a este tipo de imobiliário de uma forma mais simples e que também negociam em bolsa tal e qual como as ações. E por isso o método de investimento em REITs, o método de procurar as melhores oportunidades nos REITs
é em tudo semelhante àquilo que se faz com as ações. E eu já falei anteriormente sobre o que é que são REITs na prática e como investir neles, como encontrar boas oportunidades. Podes ver aqui o que é que são REITs e podes ver aqui como investir em REITs. Faltam-nos aqui ver apenas duas possibilidades de onde eu investiria os meus primeiros 1000 euros. E deixa-me dizer-te, investir em aprendizagem para mim é das melhores formas que nós podemos aplicar os nossos primeiros 1000 euros. Eu lá atrás, quando comecei em 2015 a explorar o que é que os mais ricos do mundo faziam e percebi que eles próprios investiam o seu dinheiro constantemente na criação das suas empresas e na criação das empresas de outras pessoas, eu comecei a beber ainda mais do seu conhecimento. Eu já era uma pessoa que adorava ler livros e ainda mais livros comecei a ler daí para a frente. Principalmente livros mais técnicos, livros sobre finanças, sobre investimentos, sobre dinheiro de uma forma geral, que me permitiram crescer muito mais rapidamente no meu conhecimento. E por isso os últimos 10 anos eu ganhei 30, 40, 50 anos de experiência de cada um dos autores que escreve esses livros. Então estou muito agradecido aos autores de livros que passam anos da sua vida para 200 ou 300 páginas. Nós com 300 páginas, muitas vezes, e a troco de 20, 30 euros, nós conseguimos ter nas nossas mãos décadas de experiência de alguém que construiu uma vida, que construiu um património. E por isso, sem dúvida alguma, no que toca à aprendizagem, os livros são uma excelente opção. Para começares a aplicar os teus primeiros 1000 euros, eu também aplicaria aqui uma bela parte em conhecimento através dos livros. Os livros trazem-te conhecimento de décadas por um preço bastante reduzido, muitas vezes 20, 30 euros, e tu consegues isso. Agora, qual é o problema dos livros, a meu ver? É que a aprendizagem é mais lenta. A aprendizagem de ler um livro inteiro e aplicar o livro, o que está lá no livro, acaba por demorar alguns meses ou até mesmo anos. E tu também não consegues contactar diretamente os autores dos livros. Esse para mim é um dos grandes problemas, é que eu não consigo ter uma ponte de contacto direta com os autores dos livros na maior parte dos casos. Eu não consigo tirar dúvidas sobre aquele tema, eu não consigo dar feedback e receber feedback do autor, eu não consigo estar a trocar ideias sobre investimento com alguém que escreve um destes livros que está aqui atrás. Então tem estes problemas da lentidão da aquisição do conhecimento e da impossibilidade de eu contactar o autor que está por detrás desse livro. Então, em sétimo e último lugar, e para mim o investimento que mais faz sentido quando nós estamos a aplicar os primeiros 1000 euros é, sem dúvida alguma, a aprendizagem através de formações. Sejam formações presenciais, sejam formações online, para mim o melhor é estar junto de um mentor e de uma comunidade de apoio que nos permita crescer mais rapidamente. Porque se os livros nos trazem bom conhecimento, mas ele demora a acumular, demora a nós percorremos o caminho das pedras e demora a aplicar esse conhecimento, com uma formação, um curso online, um curso presencial, nós conseguimos muito mais rapidamente já estar a aplicar esse conhecimento. E para além disso, também me permite a mim, quando estou a entrar num curso de formação, estar em contacto com a pessoa que me está a ensinar. Então, de repente, nós temos um mentor e temos uma comunidade de apoio que nos ajudam, que nos fazem crescer mais rapidamente. Então, para mim, eu consideraria, sem dúvida alguma, a maior parte destes 1000 euros iniciais começar a aplicar em formações. E em termos de formações, nós temos neste momento aberto inscrições para o nosso programa mais avançado de investimento em ações, que é o ILB, Investimentos Lucrativos na Bolsa. Se és daquelas pessoas que quer aprender a investir o seu dinheiro, que quer aprender a diversificar as suas fontes de rendimento, quer encontrar uma fonte alternativa de rendimento para lá do seu salário e, sobretudo, que quer construir o caminho para a sua liberdade financeira e antecipar assim a sua reforma, então o ILB é a solução ideal para ti. Por apenas 697 euros neste momento, tu podes inscrever-te no ILB e começares a investir em ações aplicando o método que já ajudou mais de 1000 alunos em Portugal e no resto da Europa a investir melhor na Bolsa de Valores. Nós aqui ensinamos sobre ações e também sobre REITs, sobre obrigações, sobre ETFs, sobre PPRs. Temos vários
vários bónus associados. O foco é sobretudo no investimento em ações, em encontrar as melhores oportunidades no mercado com o menor risco de perda de capital e que maximizem os nossos ganhos. E como bónus, oferecemos também outros produtos financeiros, exploramos desde os REITs, PPRs, ETFs, fundos de investimento e muitos outros, para além que também vais encontrar bónus muito interessantes ligados à contabilidade, a declarar as mais-valias sobre ações no IRS, a desenvolver a tua confiança nos investimentos e muitas outras surpresas. Tens o link aqui em baixo para ver todas as informações do ILB. São 11 fases onde a tua jornada vai progredindo desde as bases até às táticas mais especiais de investimento que trazem os maiores ganhos acrescentados ao longo do tempo e muitos bónus que nós vamos anunciando ao longo da tua jornada. Por isso vê todas as informações sobre o ILB aqui em baixo e uma vez mais te digo, estamos a falar de 697 euros de investimento da tua parte, o que nestes 1000 euros para tu começares a investir, ainda te sobram 303 euros para aplicares nos outros produtos financeiros que falamos até agora. Ou seja, 697 euros para a tua formação para cresceres mais rapidamente e ainda tens 303 euros que de repente podes começar a aplicar já num ativo financeiro daqueles que tu vais aprender no ILB. Inscrições abertas até ao dia 17 de janeiro. Um fortíssimo abraço lucrativo, espero que este conteúdo tenha sido útil para perceberes de que forma é que eu investiria os meus primeiros 1000 euros, sem dúvida alguma, hoje em dia eu ainda aplico isto, primeiro em formação, só depois em ativos financeiros. Espero que tu também faças o mesmo e acima de tudo espero ver-te lá do outro lado no ILB. Um fortíssimo abraço lucrativo e até já!